Perto do arrependimento. Este é um assunto de extrema importância. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 47, lemos que era necessário pregar em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Isso não se discute, mas chegou-se a pensar que o arrependimento antecede a fé, e isso debilitou a pregação, tanto entre nós quanto em outras partes. Todos nós podemos pender para um lado ou para outro, e deste modo, o verdadeiro lugar que tem o arrependimento obscureceu e a apresentação deste se debilitou. E nisso existe algo nocivo. Os direitos de Deus são deixados de lado e diminuídos. No presente, Deus reúne aos seus com prontidão. Se posso me expressar deste modo, o Senhor vem e ai de nós se dissermos que ele difere sua vinda. Deus rapidamente retira do mundo seus herdeiros, assim como no passado quando foi proclamar: sejam salvos dessa perversa geração. Isso está em Atos 2:40. Com muitas outras palavras dava testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então Jerusalém seria destruída. Deus agora manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por aqueles homens respeitável a quem designou para ele. Atos capítulo 17, versos 30 a 31 nos diz: dissimulando, pois, os tempos da ignorância, Deus manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto tem fixado um dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo varão, que para isto destinou, do que tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus exige o arrependimento, e se ao pregar digo somente Deus te ama, tu és um pobre pecador, aqui a graça está disponível para ti, ainda seguramente que eu diga e deixe de lado o arrependimento, estarei deixando de lado a consciência de homem. O arrependimento é julgarmos a nós mesmos perto de tudo o que temos feito e o que temos sido. É julgarmos na presença de Deus pelo efeito da graça ou ainda, mesmo quando perde-se a graça, possa haver lugar para o arrependimento em virtude da lei. Mas se o arrependimento é colocado antes da fé, colocamos todo o fundamento sobre o qual nos apresentamos diante de Deus, pois, então, é algo que tenho que agir em meu próprio coração e sou incapaz de fazê-lo. Quando prego o arrependimento, devo pregá-lo em nome de Cristo e em virtude de estar sob a graça. Uma vez voltado para Deus, me vejo cada dia mais claramente em luz plena. É o amor infinito que fez sobreabundar a graça onde o pecado vivia. Quando apresento aos outros a mensagem de Deus, devo apresentar os direitos de Deus, dizendo: se não te arrependeres e voltares a Deus, estarás perdido. Mas, se em nome de Cristo chamo as pessoas ao arrependimento, é necessário que elas acreditem em Cristo. Deus manda que todos se arrependam. Se as pessoas não se arrependem, verão o julgamento. Como homem, você tem que prestar contas a Deus. E em que estado você se encontra diante dele? Se teu coração não tem mudado, terá algo conveniente para Deus? Mas, se suplico a um homem enfrentando com a presença de Deus,
com os direitos de Deus pesando sobre ele, e o faço em graça, uma graça perfeita, então ele retorna e se volta a Deus. O arrependimento deve ser pregado como aquilo que Deus exige do homem, mas unindo esta exigência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, você não pode ter os olhos abertos e fixos sobre o Senhor Jesus Cristo e não se aborrecer como pecador.